paz do Senhor. Glória a Deus, quem está feliz? Graças a Deus, né, irmãos? Mais um dia, mais uma semana começando. E vamos lá, firmes, né, na palavra de Deus. Aleluia. Vamos abrir comigo então no livro de Jonas. Vamos continuar, né? Semana passada a gente ficou no Jonas e ficamos no Santo. Santo, Ele é santo, aleluia. A Alice cantou essa música a semana inteirinha. Essa música do Santo que eles tocaram aqui. Semana inteirinha ela ficou cantando. Você punha lá no YouTube e ela ficava dançando e cantando. Porque Ele é santo mesmo, né? Amém? Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1. Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Podemos ler? Todo mundo achou? Fala assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Amém. Até aqui, glória a Deus. Senhor, a sua palavra, que o Senhor possa abençoar, Deus, a nossa vida, Senhor, aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu filho. Bom, amados, todo mundo conhece a história de Jonas. Nós falamos um pouquinho semana passada. Jonas é o famoso profeta que fugiu da presença de Deus. Foi lançado ali estava no navio, né? Foi lançado ao mar e um grande peixe engoliu Jonas. Jonas esteve, então, 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Depois ele foi lançado, né? O peixe lançou Jonas e Jonas caminhou, então, até a cidade de Nínive. Gente, ele não foi lançado nas praias de Nínive, tá? Nem em Ubatuba e nem em Paraty. Ele foi lançado numa região, ele teve que caminhar até Nínive, mas em torno de 150 quilômetros, teve que caminhar para chegar em Nínive ainda. Então, assim, chegou lá bem, além de estar na barriga do grande peixe, emagreceu um tanto para chegar ainda onde que era o destino dele, que era a cidade de Nínive, tá? Então, hoje eu quero trazer uma palavra aqui para nós, né, para nós meditarmos sobre a responsabilidade que você assume. Presta atenção, a responsabilidade que você assume quando você foge da presença de Deus. Vou repetir, para gravar no seu coração essa mensagem hoje. A responsabilidade que você assume quando você decide fugir da presença de Deus. A gente vê a história de Jonas. Ele recebeu uma palavra de Deus para ir, né, até a cidade de Nínive, mas ele vai tomar então uma direção contrária daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. E quando ele toma essa direção contrária, ele entra num barco, ele pagou a passagem. Primeiro princípio aqui, amados, quem foge da presença de Deus investe em coisas que não é da vontade de Deus, né? Ele pagou uma passagem para ir para outro lugar que não era a vontade de Deus. E ele entrou naquele barco e, conforme o barco foi entrando no mar afora, a Bíblia fala então que veio uma tempestade naquele lugar. É engraçado que a Bíblia fala assim, que Jonas entrou nesse barco para ir para Tarsis a fim de
fugir da presença de Deus. Então, o desejo do coração dele era fugir mesmo, era ir ao contrário, né, daquilo que Deus ele tinha para a vida dele. Só que, meu amado, quando nós decidimos fugir da presença de Deus, estar longe da presença de Deus, nós temos que ter a consciência de que traremos circunstâncias contrárias para a nossa vida, traremos consequências que não são boas para a nossa vida. Você, quando foge da presença de Deus, você traz consequências para você que não são boas. Ah, mas eu estou fora da igreja, está tudo bem, está tudo certo. Será que está mesmo? Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus. Só que as atitudes dele não condiziam com aquilo. Então eu falo para você que está aqui hoje na igreja, não adianta você ser bom aqui na igreja. A sua vida cristã determina ela fora. Não adianta você estar aqui, beleza, louvando aqui, glória a Deus, amém, irmãos, pegando o Pai do Senhor para todo mundo e tal. Mas lá na sua casa você é outra coisa, meu querido. Você está fugindo da presença de Deus. Você está trazendo consequências para a sua vida que não é da vontade de Deus. E não é essa a vontade de Deus para você. Então Jonas, ele teve, né, essa atitude de fugir da presença de Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Quando você foge, em primeiro lugar, quando você foge da presença de Deus, você está colocando outras pessoas que estão com você em perigo. O que aconteceu com o barco que Jonas estava? Veio uma tempestade. Todo mundo que estava com Jonas naquele barco estava sofrendo a consequência daquela desobediência de Jonas. Então você tem que ter em mente, quando você foge da presença de Deus, você está fora daquilo que Deus quer para você, você está puxando outras pessoas. Está puxando outras pessoas que estão com você, está derrubando as pessoas. É muito sério, meu querido, você fugir da presença de Deus. Pensa que não afeta ninguém? Não, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo afetadas com isso. Olha o versículo 4, Jonas 1,4 fala assim: o Senhor, contudo, então mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Pergunta, os homens que estavam ali, eles tinham culpa? Eles não tinham culpa, mas estavam com Jonas. O barco começou a despedaçar, começou a quebrar. A sua casa, né? Você está fugindo da presença de Deus, meu querido, sua casa começa a despedaçar e a quebrar. Porque está longe, né, da vontade de Deus, está longe daquilo que Deus quer para você. Você coloca em perigo pessoas que estão espelhando, olhando em você quando você foge da presença de Deus, lá no seu trabalho, na sua casa, dentro da sua família. As pessoas estão olhando para você, mas você vai lá na igreja, aleluia, amém, uma benção aqui na igreja, nossa, aquele irmão é uma benção, mas e lá na sua casa? Eu pergunto para você, você é de Deus mesmo? Porque as pessoas que estão lá estão olhando para você. As pessoas estão olhando as suas atitudes e você está afundando as pessoas que estão lá com você. Quantos familiares nossos querem para estar aqui, mas por causa das nossas atitudes não estão? A gente vem aqui, ouve a palavra, mas chega em casa a gente não muda as nossas atitudes, a gente não muda em relação a Deus. Então, mas é muito fácil, né? A gente vem na igreja e tal, aqui a gente louva tudo, mas o principal que eu quero falar para você, irmão, é lá na sua casa, lá que você tem que ser cristão. Porque aqui você passa na igreja 1h30. Vamos colocar aí, vamos colocar que você vem no culto cedo e à noite, 3 horas você está na igreja. E o restante da semana? As pessoas que estão ao seu redor, que estão olhando o que você está fazendo. É muito sério. Jonas fugiu da presença de Deus e ele colocou outras pessoas em perigo por causa disso. Não é que as pessoas estão olhando para nós. Você está colocando em perigo a sua própria vida quando você foge da presença de Deus. Segundo lugar, que você coloca em perigo a sua própria vida. Irmãos, a gente fica analisando, né, a situação de algumas pessoas. E a pessoa casa,
está bem com a mulher, a pessoa decide sair de casa e ficar com outra pessoa. Casou ali, tem problemas no casamento, mas não quer consertar e arruma outra pessoa e sai, larga a mão do marido, ou o marido larga da esposa, sai de casa. 90% dos casos que a pessoa larga, né, vamos colocar aí, comete esse pecado de adultério. Você pode analisar todos os casos de pessoas que você conhece. A pessoa faz uma atitude dessa quando chega perto de 60 anos. Está com câncer, a idade é entre 55 e 60 anos. Comecei a pesquisar, irmãos, os casos, pessoas que eu conheço que aconteceu, câncer. A pessoa tem várias doenças, às vezes não tem câncer, mas tem outras doenças, não é feliz. E muitas das pessoas morrem sozinhas. O cara está bem, está forte, está novo, arruma outra pessoa, aqui não quer saber dessa família mais não, larga a mão, mas está forte, está bem, tudo bem. Mas, irmão, e lá na frente, você já pensou que a vida ela dá voltas? Você já pensou que a vida dá voltas? Porque quando está novo, eu vou viver a minha vida, não estou nem aí, maltratando a esposa dentro de casa, está vivendo a sua vida, sendo ruim dentro de casa, não preocupe com os filhos, não cria os filhos da maneira correta, não serve a Deus em casa e chega aqui na igreja, uma bênção, aleluia. Mas lá em casa está fora da presença de Deus. Quando você está novo, tudo bem, mas a vida dará voltas, meu irmão. Você tem que pensar nisso, você vai ficar velho. Vou largar a minha esposa. Você que está me ouvindo, quer largar do seu marido, da sua esposa, eu falo para você, não larga, conserta. Porque lá na frente, você só 55, 60 anos. Mas pode analisar, irmãos, os casos de pessoas que separaram por causa de adultério, quando chega nessa idade. A pessoa está vivendo mal, está infeliz. Porque fugiu da presença de Deus e colocou em risco a sua própria vida. E não é essa a vontade de Deus para nós. Então você está aqui brigado com a sua mulher. Lá em casa é assim, irmão. Não é que eu não brigo com a minha esposa, não. A gente briga. Mas graças a Deus a gente conserta. E tudo acaba em churrasco, aleluia. Agora, se convidar você a fazer churrasco lá em casa, você já fala, brigou com essa mulher essa semana, né? Está fazendo churrasco. Não, mas graças a Deus a gente tem essa liberdade, irmãos, de consertar. A gente briga, a gente não é perfeito. Mas assim, eu não lembro de uma noite que a gente dormiu, né, amor? Brigado, não lembro. A gente conserta no dia, tenta. Não dá para dormir, irmãos. Como que você vai orar com seu marido? A gente sempre ora na hora de dormir e brigado, como que você vai orar? Não tem jeito. A gente fica longe, mas o pezinho quer relar. Quem é casado sabe, né? Quer relar o pezinho. Então a gente vai lá e conserta, irmãos. É muito sério. Outra coisa eu falo para você. Quando Paulo escreve assim, vocês estão se reunindo na igreja, mas não é para bom, é para pior quando ele fala da Santa Ceia. Não é isso que Paulo fala? Vocês estão se reunindo para pior. Por quê? Tem irmãos que reúnem na mesa, e os filhos estão na mesa, e começam a falar mal da igreja. Começam a falar mal de irmão, falar mal de outro. E as crianças estão absorvendo, meu querido. Você está falando, por que será que meu filho não vem na igreja? Talvez você falou mal da igreja a vida inteira na mesa da sua casa. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério quando você fala mal da igreja, fala mal de alguém perto dos filhos. É muito sério. E a pessoa está na igreja, vem aqui, mas chega em casa. Pastor, falando mal da igreja, aquilo vai alimentando as crianças. Vai alimentando. Quando ela fica grande, que ela pode decidir, ela não vai mais na igreja. Não vai na igreja. Olha, para ganhar de novo uma criança que ouviu a vida inteira os pais falando mal da igreja, para ela se converter de novo, olha, é muita decisão própria dela. Ela tem que decidir muito. Porque a maioria dos casos não fica na igreja. Eu falo para você que não fica. Então presta atenção no que você está falando dentro da sua casa. Estou trazendo uma palavra dura aqui para nós, estou falando para mim também, porque eu também tenho filho. Porque é muito sério, é muito sério. Outra coisa, não tente impor religião no seu filho. Não, você tem que, isso não é imposição, é o que você vive dentro da sua própria casa. Eu não sei se alguém assistiu, mas eu coloquei um videozinho da Alice louvando esses dias. Ela estava no banheiro, coloquei no grupo do ID lá. E a Alice lá cantando, ela
foi no vaso das necessidades dela, e ela cantando, né, começou a cantar, ela criou uma música lá, e ela começou a cantar as águas do rio, vem descer sobre mim, Deus e tal, e ela cantando, irmãos, assim. Eu falei, engraçado, lógico que a gente fala história bíblica para ela, irmãos, mas eu nunca falei para Alice, assim, Alice, você tem que servir Jesus, eu nunca falei isso para ela. Mas ela vê em mim com a Patrícia, graças a Deus ela vê isso. Tudo que acontece na nossa casa, irmãos, a gente atribui a Deus, tudo. Aí um dia a Patrícia foi, achei até bonitinho, a Patrícia foi deitar com ela, assim, a gente conta uma historinha para ela na hora de dormir. E aí a Patrícia fica com ela deitada até ela dormir, depois a Patrícia vem para o nosso quarto. E a senhora que eles foram orar, acho que ela estava com um machucadinho que sarou, ela falou para a Patrícia, olha mamãe, Jesus curou meu machucado. Falou do nada, falou para a Patrícia assim, por quê, irmãos? Porque ela vê na gente. Ela vê nós falando dentro de casa, a maneira que eu trato a Patrícia dentro de casa. Eu abraço a Patrícia perto da Alice, eu beijo a Patrícia perto da Alice, eu trato bem, eu falo obrigado, amor, eu falo por favor, gente, e ela repete tudo isso. Eu nunca cheguei e sentei assim para ela e falei assim, Alice, quando alguém fizer alguma coisa para você, você tem que falar obrigado e tem que falar por favor. Eu nunca falei isso, de verdade. E ela fala. Porque o exemplo fala muito mais, irmãos. Não preciso falar muito dentro da sua casa, não. Viu? As mulheres devem ganhar os seus maridos sem palavras. Mas é 100 com S, não é o 100 com C. Falando, né? Provérbios fala assim que a mulher rixosa é igual a gota de chuva. Sabe quando está vazando, ela fica pim, 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 pim. Não irrita quando tem a torneira vazando, você deita para dormir, escuta a torneira vazando. Então a mulher rixosa, que fala demais, ganha seu marido tranquilo. Tem paz pelas suas atitudes, né? Que ele vai enxergar Jesus em você. Então, amados, Jonas, né, quando ele foge da presença de Deus, ele colocou outras pessoas em risco. E assim também é a nossa vida. Se nós estamos fora da presença de Deus, outras pessoas também estarão aí sendo prejudicadas. Você, marido, você, homem, eu vou falar um pouquinho agora para os casais aqui, ó. É a sua responsabilidade cuidar da sua família em relação a Deus. Você é o sacerdote da casa, né? E você que é solteiro, você também é lá com seu pai, com sua mãe, com a sua empresa, com as pessoas que estão ao seu redor. Você é um sacerdote que vai levar a presença de Deus. Ô, Ander, pode colocar para mim o slide? Vou passar um slide e vou explicar. Vamos lá ler Efésios capítulo 5. Para você ver, irmãos, como que é sério. Efésios capítulo 5. Vou mostrar esse versículo para você como você nunca viu na sua vida. Efésios capítulo 5. Versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Vai falar assim, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso, segura nessa frase, eu vou avisando para você que é para mudar, tá bom? Tá lá, irmãos, ó, projetei o versículo, ó. Vós, maridos, né? Amai vossas mulheres. Eu vou explicar para você na língua portuguesa esse versículo. Irmãos, eu sou professor de português, então eu vou mostrar para você esse versículo como você nunca viu na sua vida. Então ele está falando vós, né, vocês maridos, diretamente para os maridos, amai vossas mulheres. Eu coloquei em vermelho ali, por quê? A palavra amai é um verbo. O que é verbo? São palavras que indicam ação. E esse verbo ele está no imperativo. O que é imperativo? É uma ordem. Amai. Então não é um pedido, é uma ordem. Amai vossas mulheres, tá? Dentro da língua portuguesa é chamado de oração. Todo verbo em uma frase é chamado de oração dentro da língua portuguesa. Então, toda construção textual, toda construção textual
tem uma relação de causa e consequência, e tem uma relação, então, de uma oração principal e uma oração que é subordinada, que é uma oração dependente. Tudo bem? Posso seguir? Se você estiver estudando para concurso aí, irmãos, é aulinha de português. Existe... desculpa. Tem que ficar aqui. Desculpa, esqueci da câmera, né? O pessoal do Instagram lá. Então, olha lá, vós marido, né? Amai vossas mulheres. Então, gente, a palavra amai ali é uma oração. Então, se você pegar um período e vai contar quantas orações tem dentro de um período, você vai contar quantos verbos tem. E toda a construção, então, do texto tem uma oração que é principal e uma oração que é dependente, uma oração subordinada. Pode passar o próximo, Ana? Então tá lá, marido, né, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, amados, amai é a oração principal. E quando tem a que eu grifei em vermelho ali, assim como é uma oração subordinada, adverbial, de comparação. Uma relação aí de dependência, de comparação. Assim como, igual a, tá? Então, quer dizer, o marido tem que amar a mulher igual Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, já é um pouquinho sério, né? Amai, assim como. Você tem que amar igual. Cristo amou a igreja. Mas Jesus, ele entregou-se, né, de verdade pela igreja. Então, nós temos que amar de fato a nossa esposa. Aí tem outra oração subordinada, a fim de a santificar. Quer dizer, por que Cristo amou a igreja? Com a finalidade de santificar a igreja, certo? Pode passar o próximo, Ana? Pode passar mais um? Olha lá, Então, amai, é a oração principal, e assim como é a oração subordinada. Mais um? Se eu deixar só essa oração, se eu falasse para você assim, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não fica sem sentido? Se não tiver marido, amai as vossas mulheres. Se não tiver a frase, maridos, amai as vossas mulheres. Se não tiver essa frase, se tiver só essa, se eu falasse para você, irmãos, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não falta completar alguma coisa? Por isso que a oração subordinada, ela é dependente, ela precisa de uma oração principal. Pode passar. Aí, agora completa certinho, assim como Cristo amou a igreja, a fim de a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Entendeu a relação de oração principal e a subordinada? A subordinada, ela é dependente, ela precisa de outra principal para completar o sentido do texto. Então eu falo para você, maridos, olha a relação que tem entre amai e entre santificar, porque a responsabilidade é de você, pai, que está aqui, você, marido, de trazer a santificação dentro da sua casa. Irmãos, não existe a mulher ir deitar e o marido ficar na internet de madrugada, irmãos. Pelo amor de Deus, corta isso da sua vida. Não existe, e vice-versa, irmãos. Facebook separado, irmãos. Entre marido e mulher não existe. Por que não pode usar junto? Por que não pode usar Instagram junto? Por que o marido não tem acesso à senha do seu WhatsApp? Por que a mulher, não tem a senha do seu celular? Você, esposa, não tem a senha do celular do marido e o marido da mulher. Irmãos, lá no meu celular eu fico em casa tranquilo. Tem marido que se esqueceu o celular em casa, fica desesperado se a mulher pegar. Você tem essa liberdade de pegar o seu celular e entregar para sua esposa entregar o seu celular para você? Rapaz. Você tem, irmãos? Não, eu estou perguntando, você tem essa liberdade? Muitos problemas no casamento já acontecem, gente, em pequenas coisas, que vai acabando, vai destruindo o lar. Por quê? Mas por que isso? Porque os dois estão fugindo da presença de Deus. O casamento é uma união muito forte. Uma união muito forte. Então, amados, se você quer manter uma paz na sua casa, sejam unidos.
Abre o jogo, conversa, conserta, porque Jonas aqui fugiu da presença de Deus. E ele trouxe consequências terríveis para a vida dele, trouxe pessoas que estavam ao redor dele e levou as pessoas a quase morrerem. E para você, né, que não é casado, fala, irmão, você está pregando só para casado. Fala assim, não, se você está aí com pessoas ao seu redor, né, amigos seus. Até foi bem legal ontem a gente fazendo ali um momento com a Larissa. Então, amados, a gente falando ali algumas palavras para o Diego e com a Larissa, e ele convidou alguns amigos dele que não são da igreja, que não é da igreja. E depois que eles foram embora, a Ana, a mãe da Larissa, veio falar para mim, falou assim, nossa, Edivaldo, você é capaz de trouxer a palavra. Os amigos do Diego que não eram cristãos falaram para o Diego, mas que gostosa que é a sua igreja. Nossa, como que eu fui bem tratado aqui. Olha para você ver, irmãos, porque os amigos estão vendo você. E o que você está fazendo lá fora influencia demais na sua vida, na vida das pessoas. Você fala de Jesus, mas, puxa vida, o que eu estou fazendo lá fora não está condizendo com o que eu estou na igreja. Irmão, tem hora que você tem que irar e expulsar o mal. Sabia que tem ira que vem de Deus? Sabe, irmão, isso aí é heresia. Eu vou mostrar para você um versículo. Volta comigo, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Tem iras que são de Deus para você resolver as coisas, irmão. Você vai ficar irado, vai tacar o seu celular na parede, você não vai mais você não vai cometer nenhum erro com o celular mais, meu Deus do céu. Chegar em casa, a esposa vai ver o celular quebrado e fala, não, eu quero mudar a minha vida. É igual quem já assistiu o filme A Prova de Fogo, que ele quebrou, né, o computador dele. O vizinho olhou, achou ele meio louco e dando paulada no computador, mas, porque estava desviando ele da palavra. Vamos lá então, segundo livro de Samuel, capítulo 11, primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Tem ira que vem de Deus para você resolver as coisas. Vamos lá. Já que eu vou terminar, tem mais um slide para passar, já que eu aviso você, tá, para passar. Primeiro livro de Samuel 11 fala assim, ó. Então subiu Naás a Amonita e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Naás o Amonita, porém, respondeu, com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre todo Israel. Disseram-lhe as autoridades de Jabes, concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Então, para você ver, o inimigo amonita cercou Israel e falou assim, olha, eu vou amenizar para vocês, vou deixar vocês vivos, mas eu quero que vocês, todo mundo de Israel, arranque o olho direito e traga aqui, para que traga vergonha em Israel. Eles falaram assim, então, dá 7 dias para nós, se não tiver ninguém que nos livre, nós então serviremos você. Ao versículo 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a voz e chorou. Naquela hora, Saul vinha do campo, trazendo os bois, e perguntou, que tem o povo, que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, ao ouvir essas palavras, e o que aconteceu com Saul? Acendeu-se sobremodo a sua ira. Ficou irado, irmão. Você vê que o Espírito de Deus encheu Saul e ele ficou irado. E ele falou assim, não, nós vamos resolver isso. Aí ele vai juntar então 300 mil homens. E ele vai batalhar contra os amonitas e ele vence a batalha. Aí no meio do exército lá do povo de Deus, falaram assim, aqueles que queriam fazer aliança então lá com os amonitas, vamos matar. Saul falou assim, não, hoje Deus operou um grande livramento e não haverá morte em Israel. Mas você vê o versículo, né, o versículo 6, acendeu-se a ira de Saul e ele levantou, né, o Espírito do Senhor encheu Saul e acendeu-se a ira dele, e ele então tomou a decisão de resolver aquele problema. Irmãos, tem hora que a ira vem de Deus, para você resolver, que eu vou largar a mão
do pecado, vou largar a mão, vou consertar minha vida, minha família vai ser de Deus, minha família vai estar na igreja, porque eu vou mudar as minhas atitudes. Amém? Continuando aqui, então, a nossa relação aqui, né, de oração principal e oração subordinada. Então, a fim, né, Cristo se entregou para a igreja a fim de santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora, a primeira oração, lá, vós maridos, amai vossas mulheres, ela é a oração principal das duas subordinadas. Pode passar o próximo, Ander? Então, eu posso tirar o meio do versículo e colocar assim, maridos, amai vossas mulheres, a fim de a santificar. Aleluia! Com a finalidade de a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Irmão, se você é de Deus, você está santificando a sua casa, irmão. Marido, você é a oração principal da sua casa, aleluia. E os subordinados da sua casa, com a finalidade de santificar aqueles que estão com você na sua casa, irmão. Uma responsabilidade muito grande, né, da gente que é líder aqui na nossa casa, de trazer a presença de Deus na nossa vida. Amém? Mas, irmãos, o que eu faço? O que eu faço para consertar a minha vida, então? Eu estou vivendo errado, eu preciso consertar, eu preciso mudar a minha vida. A primeira atitude que Jonas teve, então, foi fugir da presença de Deus. Mas a segunda, volta comigo lá agora em Jonas, segunda atitude que Jonas teve. Jonas capítulo 2, versículo 7. Jonas capítulo 2, versículo 7 vai falar assim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graças, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. E o Senhor falou, então, ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Irmãos, segunda atitude de Jonas, para consertar, então, ele teve reconhecimento. Sabia que a nossa cura, ela vem pelo reconhecimento? Então ele vai falar, para você ver, ele vai falar, versículo 7, ele fala assim, quando desfalecia em mim a minha alma, quer dizer, ele estava numa aflição terrível por causa da desobediência. Aí ele vai falar assim, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração. Quando ele estava num momento terrível por causa das atitudes más dele, ele reconheceu, falou, Senhor, eu me lembrei de ti. Eu estou errado, eu preciso consertar, Pai. O que eu votei, eu vou pagar ao Senhor. Então ele reconheceu, irmãos, a nossa cura está no reconhecimento. Por exemplo, assim, quantas pessoas morreram agora com o Covid porque não quiseram vacinar, ou passaram apertado porque não quiseram vacinar, porque não reconheceram que a vacina era um caminho para... ou não reconheceu a doença como sendo séria. Então, por exemplo, quando deu a pandemia, muita gente não cuidou, falou assim, não, é frescura do povo, porque não reconheceu. E a falta de reconhecimento não trouxe a cura, a pessoa pegou o Covid e morreu. Então, eu falo na igreja, a maior cura que tem entre o povo, irmãos, é o reconhecimento. Quando Davi lá estava, né, ele pecou, escondeu o pecado dele, o profeta Natan veio falar com ele. E quando Natan conta a história, Davi fala, digno de morte é este homem. E o Natan fala para Davi, você é este homem, Davi. Na hora, Davi, pequei contra o Senhor. É duro reconhecer, irmãos, tem hora. Mas o reconhecimento é o que traz a cura. Jonas reconheceu que ele estava errado. Falou, não, eu preciso consertar. Esse reconhecimento é o que vai trazer a cura, não é a campanha. Está lá, vai fazer 7 voltas, aleluia, de Jericó, né? Aí vai na segunda, dá a primeira volta. Na terça dá a segunda volta, aleluia, vai lá rodando e roda, e passa na campanha, e pega óleo, e planta semente, e faz tudo, irmão, não vai trazer cura para você, irmão.
Leva o martelinho, bate, fura o olho do inimigo. Não adianta, meu irmão. Não é a campanha que vai mudar você, é o reconhecimento. Não é a mulher que vai mudar você, irmãos, é o reconhecimento. Pequei, Senhor. A minha angústia, me lembrei de Ti, lá no ventre do grande peixe. Ele reconheceu. Irmãos, não é brinquedo, não. Quer ser curado, irmãos? Quer ser curado? Reconheça, você está errado. Devo reconhecer que eu estou errado, né? Para trazer a bênção de Deus. Então, quando Jonas reconhece, irmãos, olha que interessante. Jonas reconheceu que ele estava errado. E quando ele tem essa segunda atitude de reconhecimento, sabe o que acontece? Uma cidade inteira se converte. Olha a bênção que Deus vai trazer sobre Nínive, porque Jonas reconheceu que ele estava errado. Irmãos, e a cidade representa aqui a nossa casa, a nossa vida, as nossas coisas que estão ao redor de nós. Quando a gente reconhece que estamos errados, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a libertação. Até tinha um pregador, quando eu trabalhava no Alvorada, aí, assim, a gente conversando, o irmão chegou contando que o pregador lá numa igreja lá no Santo Luzia, o irmão pregando, falou assim: irmãos, mania dos crentes falam que está amarrado, irmão. Você pegar um burro, amarrar ele no tronco e mandar ele sair, não vai sair, irmão, está amarrado. Você não tem que falar que está amarrado, você tem que soltar a corda e mandar embora. Achei interessante essa colocação. A gente fala, está amarrado, então você pega o tronco, o burro está amarrado, lá você tocar e não sai, está amarrado, tem que mandar embora. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer, amém? Então, quando Jonas reconhece, olha que bênção, a cidade veio para Deus. A cidade inteira se converteu. A falta assim, de Deus na sua casa, talvez é pelo reconhecimento. Nossa, eu preciso mudar a minha vida. Sabe outra coisa que acontece quando você reconhece que você está errado e muda a sua vida? O mal que viria sobre você, ele não vem mais. Porque, irmãos, quando a gente está no erro, né, um abismo chama outro abismo, e aquilo vai trazer um prejuízo muito grande para nós, mas quando nós reconhecemos Deus e convertemos, entregamos para Deus de verdade, olha Jonas capítulo 3, versículo 10, o que aconteceu com Nínive? Quando Jonas pregou para eles, né, eles converteram, reconheceram, versículo 10, quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Muito mal a condenação que viria sobre Nínive, Deus tirou a condenação por causa do reconhecimento, irmãos. Irmãos, vamos parar de sofrer, irmão. Reconhece Jesus na sua vida. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 1 em diante, vai falar assim, ó: filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, e escreves na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Ó, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Irmãos, temos que reconhecer o Senhor na nossa vida. Olha o que o provérbio está falando, você tem que pegar a sabedoria, tá, e pendurar no seu pescoço, no seu coração, porque isso vai aumentar os seus dias, né? O ensino vai aumentar e os seus dias, vai trazer boa reputação. Ele fala, reconhece-o em todos os teus caminhos. Quanto tempo nós passamos na nossa vida, né, sem reconhecer o Senhor? Quanto tempo nós sofremos? Mas é hora, amém? É tempo de reconhecer a Deus na nossa vida.
Irmãos, Jonas, então ele reconheceu o Senhor e Deus abençoou a cidade de Nínive por causa da atitude dele. Então eu quero deixar, vou ler mais um versículo para a gente finalizar, mas eu quero deixar isso para você. Fugir da presença de Deus é muito sério. A responsabilidade que tem de estar fora da presença de Deus na nossa casa. Os males que isso vai trazer. E se você está vivendo, né, este momento, não está tendo forças para sair, conselho é reconhece-o em todos os teus caminhos. E se você reconheceu e ainda não está sendo curado, quero deixar só mais um versículo para nós encerrarmos. Queria que o Severino cantasse um hino que tem a ver com cura, com libertação. O cheiro das águas, dá para sair, né? Diante do trono. Jó, capítulo 14. Seu irmão, eu estou afundado, eu estou perdido. Quero falar para você. Jó 14, versículo 7. Vai falar assim, ó. Pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, os seus renovos. Amém? Ainda há esperança, meu irmão. Se você viveu longe da presença de Deus há muito tempo, fugindo, hoje Deus marcou um encontro com você e está dizendo, ainda há esperança, porque ainda que a sua árvore ela foi cortada, né? Ela vai renovar pela presença de Deus. E não vai cessar os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e a raiz morrer, o seu tronco no pó, aleluia, ao cheiro das águas ele brotará. Amém? Então, amado, se sua raiz, né, suas forças em Deus envelheceram, você, nossa, irmão, eu estou tão longe da presença de Deus, estou muito tempo vivendo, passei por tanta coisa na minha vida, será que ainda dá? Minha raiz está morta, será que ainda dá tempo? Irmãos, profetizo na sua vida, viu? Que ao cheiro das águas, a sua raiz brotará como uma planta nova. Aleluia. Que Jesus te dê força. Há esperança ainda para você reconhecer Deus, para você reconhecer Jesus na sua vida. Senhor, irmãos, o meu lar está difícil, né? Tem pessoas duras ao meu lado que não se convertem, sem palavra, com as suas atitudes. Falando de Deus na sua casa com as suas atitudes, irmão, com o seu exemplo. Não precisa falar nada. Só as suas atitudes trarão aí a bênção de Deus para a sua vida. Amém? Então fica essa palavra no seu coração. Vamos ficar em pé, nós estarmos orando aqui agora nesse momento. Aí você que ouviu essa palavra, que está na sua casa também, que ainda não entregou a vida para Jesus, deve estar se perguntando, nossa, será que tem esperança para mim? Será que tem? Eu falo para você, tem, viu? Jesus, ele tem a salvação em primeiro lugar da sua alma, da sua vida. Jesus, ele tem a bênção para você, né? Pode curar você. Mas minha vida toda eu fiz errado, eu maltratei a minha família, deixei minha família para trás, será que eu posso voltar? Sim, você pode. Para Deus tudo é possível, tá? Para Deus tudo é possível. Se você está aqui também nesta manhã, que não consegue, fez um mal para você mesmo, para você mesma, será que Deus tem poder para perdoar a minha vida? Ele tem poder. Ele tem poder. Então nós vamos estar cantando e depois estar orando para você. E orando por você, em nome de Jesus.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, pelas misericórdias estendidas. Que o Senhor nos ajude a viver a tua palavra. Ajuda, Senhor, que possamos reconhecer, meu Deus, que possamos estar firmes na prática da tua palavra. Ah, Senhor, perdoa esses irmãos, nós todos, tenha misericórdia. Somos nada sem ti, Senhor. Ajuda a tua casa, Senhor, o teu povo. Aleluia, essa mulher, eu, nós todos, segura, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Que haja paz, que haja vida, 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 vida nesta casa, nessa família. Que os irmãos não recuem, não desistam. Nós possamos avançar pela fé, crendo, crendo, crendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito. Por essa semana, por esse dia. Com certeza o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Receba aí, minha irmã, receba essa palavra no coração. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Semana abençoada, de vitória. Final de mês abençoado, começo de mês abençoado para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o irmão aí. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Amém.